Um familiar faleceu. Eu tô perdida. Como garantir um funeral digno num momento tão difícil? E agora, Pedro? E agora? E agora? E agora? Sinto muito por isso. Estou aqui para dizer que sim, é possível garantir um funeral digno e existem alguns serviços que podem ser gratuitos, caso você tenha os requisitos, como o CadÚnico, por exemplo. Neste episódio, você terá um norte do que é necessário fazer, quais são os serviços fundamentais e como resolver questões como as dívidas da pessoa falecida, as contas, entre outros tópicos. Aqui também vamos abordar o que fazer quando há o falecimento em casa, na rua ou no hospital. Este assunto pode ajudar muita gente. É aquele áudio para ter salvo e consultar numa emergência. Compartilhe nos grupos do Zap e redes sociais. Bora fazer a informação chegar para quem precisa? Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora, PEN. Cada um lida com a perda de alguém de uma forma, por isso, antes de entrarmos com as informações de como proceder com a burocracia, lembre-se que é um momento delicado e que precisa do acolhimento de toda a rede de apoio. E todos precisam estar ligados no desenrolar da notícia para a família e amigos próximos, e que nem todos irão reagir da mesma forma ao receber a notícia. Que, se possível, é bom falar pessoalmente, ao invés de uma ligação ou mensagem, dependendo da pessoa que vai receber a notícia. Neste episódio, vou dividir em 2 blocos. O primeiro bloco é sobre os serviços fundamentais para o funeral, quais documentos e taxas, todo o passo a passo neste processo. Já no segundo bloco, vou abordar o que fazer em situações em que a pessoa falece, em casa, na rua e no hospital, e sobre algumas dúvidas. Para começar a conversa, é importante entender como funciona cada etapa e quais são os serviços fundamentais. A seguir, vou falar uma listinha para você verificar. A família possui algum túmulo ou jazigo para que o familiar falecido possa utilizar o mesmo terreno? Caso tenha, a concessão é comprovada por meio da carta de concessão, emitida pelo Serviço Funeral Municipal. A cerimônia do velório pode ser feita em hospitais, igrejas, residências, salas municipais e particulares, e não somente no cemitério. Portanto, o valor é diferente. É importante saber se a pessoa que faleceu tinha vontade de ser doadora de órgãos. O familiar que for à agência funerária deverá apresentar o documento de doação. Neste caso, muitas taxas não serão cobradas, como emolumentos e tarifas, bem como o pagamento da urna, do transporte, do velório e do sepultamento. Existe outra forma também de ficar isento de algumas taxas de pagamento. Vou falar mais a seguir no tópico sobre taxas e valores. E o outro ponto para verificar é quem será o familiar ou responsável por toda a parte burocrática. Esse é o passo a passo de como agir perante a morte de alguém. Primeiro passo é obter o atestado de óbito, que é o documento que confirma o falecimento e a causa da morte. Normalmente, quem fornece esse atestado é um médico, mas depende das circunstâncias da pessoa falecida, de onde a pessoa morreu, por exemplo, em casa, no hospital ou em via pública, e do tipo de morte, se foi morte natural, não natural ou acidental. O segundo passo. Após obter o atestado de óbito, o responsável familiar deve procurar a agência de serviço funerário municipal ou uma casa funerária para contratar o velório e o funeral, e levar os seguintes documentos referentes à pessoa que faleceu: atestado de óbito assinado, carteira de identidade RG, certidão de nascimento em caso de quem tem menos de 18 anos,
ou certidão de casamento, caso tenha, carteira profissional, título eleitoral, certificado de reservista, caso tenha, CPF, cartão do INSS e o PIS/PASEP. Agora, em 2 situações específicas, mudam alguns pontos. Em caso de cremação do corpo, 2 médicos deverão assinar o atestado. Em caso de morte violenta, é necessário também a apresentação de uma autorização judicial para o funeral. Terceiro passo é obter a certidão de óbito. Após apresentar todos os documentos citados anteriormente, o funcionário do serviço funerário fará o registro de óbito com todos os dados da pessoa que faleceu e anexará ao atestado de óbito para envio ao cartório de registro civil do distrito onde ocorreu a morte. Após a emissão do registro de óbito, é entregue um protocolo ao responsável familiar para a retirada da certidão de óbito em cartório após 5 dias úteis. A partir da efetivação do registro de óbito, a equipe da funerária realiza a remoção do corpo na residência, IML ou hospital. No serviço funerário, os 3 principais serviços mais comuns são o velório, a cremação e o enterro. O velório e o enterro costumam ocorrer no mesmo local, caso seja essa a escolha, e a cremação é em outro local. Aqui na cidade de São Paulo, o serviço funerário foi terceirizado, ou seja, não é mais administrado pela prefeitura, e com isso ficou muito mais caro fazer o funeral. O preço em média de um enterro e velório vai de R$ 3.250 a R$ 4.613, segundo os valores atualizados em janeiro de 2024. Os valores dependem muito da empresa contratada também, e caso a pessoa seja cremada, o valor é maior. Mas é importante saber que existem algumas gratuidades. Caso a pessoa falecida seja doadora de órgãos, todas as taxas e serviços funerários padrão são dispensadas. Basta apresentar o comprovante de doação no momento que for falar com a instituição médica habilitada a realizar o transplante. Se a família optar pela cremação ou pelo sepultamento em cemitério particular, a gratuidade será parcial. Na cidade de São Paulo, também tem a Lei 11.083, de 1991, concedida aos moradores da cidade de baixa renda. E também tem um auxílio funeral para quem trabalha no serviço público municipal. Para acessar este benefício, basta entrar no site da prefeitura e colocar na barra de pesquisa auxílio funeral para acessar o passo a passo. Caso você não corresponda a nenhuma situação acima, existem mais alguns grupos que podem ter direito ao sepultamento gratuito, sem velório. Famílias que recebem até 3 salários mínimos ou com a renda per capita de até meio salário mínimo, pessoas em situação de rua nos últimos 12 meses, inscrito no SIS-RUA, Sistema de Atendimento do Cidadão em Situação de Rua, e quem recebe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Para solicitar este serviço, é necessário ir presencialmente em um cemitério. Os cemitérios que recebem os sepultamentos gratuitos são o da Vila Formosa e da Saúde, na zona leste de São Paulo, o cemitério Dom Bosco, na zona noroeste, e o cemitério São Luís, na zona sul. Importante informar que mesmo que os serviços funerários sejam prestados pela iniciativa privada, o poder público ainda é responsável por garantir o direito ao sepultamento digno e gratuito às pessoas que fazem parte desses grupos. Quarto passo é sobre o encerramento de contas e cancelamentos dos documentos da pessoa falecida. Documentos como RG, carteira de motorista e título eleitoral são cancelados automaticamente depois de um período de emissão da certidão de óbito. Agora, o CPF não. Caso a pessoa falecida não possua bens, para cancelar o CPF, basta ir
a uma unidade de atendimento da Receita Federal e fazer a solicitação mediante a apresentação da certidão de óbito, o CPF de quem morreu e um documento de identidade. Caso a pessoa falecida tenha deixado bens, o CPF passa a ser temporário até a partilha. Para encerrar as contas bancárias, é necessário entrar em contato com os bancos em que a pessoa falecida tinha contas e solicitar o encerramento. Para isso, é necessário juntar os documentos a seguir: certidão de óbito e o documento de identidade da pessoa falecida. Caso tenha algum saldo, este valor se juntará aos bens deixados pela pessoa falecida para serem distribuídos na partilha da herança. Agora, o segundo bloco deste episódio é sobre como agir em situações de perda de pessoas nos ambientes mais comuns do dia a dia, como na própria casa, no hospital ou na rua. Antes de falarmos como agir, é importante que você entenda sobre as diferenças de mortes, pois para cada uma é uma tratativa. A morte natural é quando ocorre em consequência de causas naturais, como envelhecimento e doenças, sem a contribuição de qualquer fator externo. Já a morte não natural ou acidental é aquela que ocorre por causas externas, quedas, atropelamentos, afogamentos, homicídios, entre outros. Passo a passo diante da situação de morte em casa. O primeiro passo é comunicar à Polícia Militar no telefone 190 sobre o ocorrido. A Polícia Militar acionará o Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil, a CEPOL, para providenciar o recolhimento do corpo. Caso não tenha retorno imediato, vá até a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Após, o corpo seguirá para o Instituto Médico Legal, o IML, que é o órgão da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Lá será realizada necrópsia e fornecido o atestado de óbito. Com isso, o responsável familiar receberá o atestado de óbito para que consiga ir atrás de todos os serviços funerários. Passo a passo diante da situação de morte no hospital. Em casos onde ocorre o falecimento dentro de um hospital, quem emite a declaração de óbito é o próprio médico. Após essa emissão, o responsável familiar segue com as outras tratativas que conversamos ao decorrer deste episódio. Passo a passo diante da situação de morte em via pública, por exemplo, ruas e calçadas. Nos casos em que a pessoa morre em via pública, é preciso chamar a polícia no 190. A pessoa que denunciou precisa registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima para falar o que viu. A perícia técnica será direcionada ao local por meio do CEPOL, para assim remover o corpo para o IML, Instituto Médico Legal. Após a necrópsia, o IML emitirá a declaração de óbito para que a família tenha acesso para seguir com os trâmites para o sepultamento. Se a pessoa falecida tinha dívidas, você pode se perguntar: e aí, como fica? Neste caso, depende se a pessoa tinha patrimônios, e aqui vale aqueles deixados para os herdeiros. O dinheiro para quitar as dívidas vem dos patrimônios deixados. Se a pessoa não tiver deixado nada, a dívida não é paga por ninguém. Mas essa situação é válida para dívidas como cartões de crédito e mensalidades atrasadas, entre outras. Caso a pessoa falecida tenha feito algum contrato de financiamento para descendentes pagarem, a tratativa é totalmente diferente. Outra situação que traz questionamento é em situações que a família gostaria que o sepultamento fosse feito em outra cidade ou estado. Isso é possível sim, por meio do pagamento de uma taxa de viagem em que o serviço funerário fará esse transporte. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente. E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp.
E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Jumapili na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano no toque das artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!